Oi, aqui é a Lê e hoje eu quero convidar você a aprender a fazer esse pão comigo. Bora lá? Uma receita super fácil, super simples e que vai dar muito certo. Um pão recheado fácil. Aquela receita para iniciantes. E você pode fazer com vários tipos de recheio, tá bom? Eu vou apresentar para vocês os ingredientes. Uma cebola pequena picada é opcional, tá bom? Uma colher de café de sal. 100 ml de óleo. 200 ml de leite. Um sachê de fermento biológico seco, que equivalem a 10 gramas. E aqui eu vou usar aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo, ok? Todos esses ingredientes. Nós vamos levar para o liquidificador, menos a farinha, tá? O óleo, o leite, a cebola, o sal e o fermento biológico seco vai para o liquidificador, que a gente vai fazer essa misturinha lá, para também triturar a cebola. Aí, tô mostrando para vocês que coloquei o óleo, em seguida o leite, o sal, a cebola. Picado grosso, tá, gente? Que o liquidificador vai fazer o serviço dele. E agora, todo o sachê de fermento. Use a marca que vocês acharem melhor, tá ok? E eu vou bater essa misturinha no liquidificador. É muito rápido, tá? Enquanto isso, gente, enquanto tá passando as imagens, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Comenta qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vai ser muito importante para mim vocês estarem compartilhando, me seguindo, né? Se inscrevendo. E aos poucos a gente vai crescendo. E tá aí, eu bati direitinho. Essa mistura eu vou passar para uma bacia. Caso você não queira cebola, não tem problema, tá? Aí, vou passar para a bacia, passei, né? E agora, eu com uma colher, eu vou agregar aos poucos a farinha de trigo. Essa massa tem que sentir ela, gente, é uma massa muito fácil. Eu coloquei aproximadamente 400 gramas de farinha. Aí eu vou mexer até chegar num ponto que a colher não consegue mais me ajudar. Mexendo, mexendo. Gente, a cebola dá um toque especial, sabia? Nessa massa. Você pode fazer essa massa e colocar em forma como se fosse só um pão sem recheio. Vai ficar muito gostoso também. Aí tirei a massa da colher. E vou colocar a mão na massa. Coloquei mais um pouquinho de farinha. E vou para aquela sova dentro da bacia. Lembrando que quanto mais você sova a massa, melhor a massa fica, mais fofinha. Essa massa é bem maciazinha, muito fácil de fazer. Não é pesada porque eu tô fazendo meia receita. Lembrando, se você quiser, você pode dobrar os ingredientes e fazer 1 quilo de farinha de trigo, tá ok? Ah, também uma diquinha boa que se você tiver aquela planetária com um batedor raquete para massa, você pode estar usando. Se tiver uma batedeira boa que consiga bater massa, vai ser ótimo, tá? Mas e é o mesmo processo. Vocês podem ver que despregou bem da mão.
Peguei mais um pouquinho para tirar o restante da minha mão, né? E que a bacia já despregou. E aí, você vai sentir, se você vê que precisa de mais farinha, você coloca, porque depende muito do tempo também. Como é que tá o tempo do ambiente. O ambiente, o tempo lá fora. Sovei, gente, muito macia, tá? E aquele carinho, né? Que quanto mais a gente sova, melhor. Hoje tá um tempo agradável, sabe? Não tá nem quente nem frio. Mas em dias frios demora mais, em dias quentes fermenta muito rápido. Mas eu quero te dar uma dica. Essa massa você pode estar fazendo à noite. E você pode estar abrindo ela no outro dia, tá? Não tem problema nenhum. Só você coloca um plástico, depois um pano de prato e coloca dentro do seu forno. E aí sovando, sovando. Eu sovei até que não tivesse mais grudando na minha mão. Ficou, nossa, uma massa muito gostosa de mexer. Aí eu vou pegar essa massa e vou levantar só para jogar um pouquinho de farinha na bacia. Aí eu tô mostrando que sobrou um pouquinho de farinha, que isso eu vou usar depois. Na hora de eu abrir a massa, jogar na bancada, tá bom? Aí resolvi sovar mais um pouquinho. Tava muito gostoso trabalhar com essa massa. Muito boa mesmo, gente. Se quiser fazer um pãozinho doce, não coloca cebola, tá bom? Aí você coloca menos sal, coloca 3 colheres de açúcar, tá? Coloquei um pouquinho de farinha no fundo. E aí eu vou deixar descansar por 1 hora. Vou colocar um plástico e um pano. Deixar descansar num lugar bem sossegadinho. Aí eu volto com ela já fermentada. Então, enquanto a Enquanto ela massa tá fermenta, crescendo, eu queria mostrar para eu vou vocês mostrar para vocês sugestões as de opções de recheio. Eu recheio. indico para você fazer um Vocês pão podem estar fazendo simples, só com calabresa e cebola, tá? e Mas aí eu trouxe a cebola. sugestão de calabresa, tem Aqui tem 300 uma gramas de cebola calabresa média e ralada, picadinha. tá? Aí tem Picada, ralada, da sua preferência. uma cebola pequena, Aqui eu picada, tenho 300 gramas de calabresa a ralada. Eu calabresa ralei a ralada, como eu havia calabresa dito, aqui, ó. 300 gramas. Gente, olha, No ralo eu grosso, ralei tá? nesse Mas você pode ralador, triturar caso você tá? tenha Um um ralo triturador. grosso, na parte grossa. Muito simplesinho. 300 gramas É aqui, só porque eu tô tirar a fazendo meia pele e ralar. receita. Tá ok? 250 a 300 gramas. Aí fica muito bom. Aí eu aproveitei que eu tinha tomate, aí eu Aqui piquei tem 3 2 tomates tomates pequenos, grandes ou um tirei a tomate pequeno sem a semente semente, com a pele, tá? Tudo sugestões, tá bom? e Você pode estar vou agregando. colocar também, tá bom? Aqui eu tenho orégano e aqui Orégano. eu tenho um catupiry. E Esse eu aqui também tenho, né, em casa não é o esse catupiry mesmo não, tá? Aqui é mistura láctea mistura láctea cremosa com cremosa amido com amido e e margarina requeijão. sabor Isso aqui eu requeijão. É tô tipo fazendo pra minha requeijão, casa, mas pra minha família, eu tenho esse é catupiry uma aqui. mistura. Tá? Essa mistura E você pode de estar usando tipo catupiry. catupiry, Então eu cheddar, o vou que usar você ela. acha Mas você melhor. usa Esse era o que eu cheddar. tinha, por isso que eu Você fui usa o que usar, você achar melhor. tá? Também É você pode estar muito em fazendo com conta isso no queijo, mercado. presunto. Aí Você você pode pode estar estar colocando o fazendo recheio que você quiser. Queijo, como eu presunto, disse, orégano. Gente, aí eu frango. tô mostrando pra vocês Aqui eu que quero aí estar tá a ensinando linguiça para vocês uma coisa. Eu calabresa. comprei a Pra quem não calabresa. sabe, tá? Muita Aí a gente não calabresa tá aqui conhece isso. A e gente tem ela que... tá, ela Aí eu vem com essa parti ela no corzinha. Isso meio, aqui é vou uma passando a película faquinha que ela na tem que ser linguiça tirada. Eu passo a pra faca tirar com essa película, cuidado, gente. Realmente sempre tem com gente que cuidado, não tá? Porque sabe a faca nessa que direção é tem a muito película, perigoso, tá? então sempre com cuidado. Aí Aí você eu retira retiro essa essa película e joga película. fora, não Parece come. uma coisa muito boba, mas tem gente que não sabe, tá? Ela Essa solta película tem que ser todinha. retirada, tá bom? Isso aqui é descartado, tá? Pronto, Agora que eu vou aí que ralar você minha vai ralar. calabresa, Com a tá película não, bom? tá bom? É só uma Mas se tiver diquinha algum simples, resquício de película, você mas pode que faz tirar, toda a diferença no tá seu pão, no ok? seu trabalho. Se você comer, não vai, Aí não você vai passar descarta mal, essa não vai fazer película, mal, essa mas casquinha.
É muito ruim. Esse aqui é para ser descartado mesmo. Não é pra se comer, usa, não. tá? Aqui. Agora é só Pra tudo, ralar pra ou qualquer triturar. receita você E retira agora a essa gente película. volta já para montar o pão. E aí eu peguei a massa depois de 1 hora e já dei uma fermentada. Olha, ela já cresceu bastante, né? E a massa já fermentou. Micaela, Olha mexe como na essa cadeira não. Deixa massa aí, tá Micaela. macia. Você vai derrubar o pano de prato no chão, tá esfregando o cabelo no pano de A prato, textura dela é Micaela. incrível, gente. Daqueles 500 gramas de farinha ainda tem esse daí. Ai, que gracinha. Joguei um pouco na bancada e vou dar uma sovadinha na minha massa. Ai, esqueci de pegar o forno. Aí nós vamos ter que amassar. Dou uma sovadinha. Micaela, vem pra cá. Tá falando. Macia, macia pra trabalhar essa Senta massa. aqui, ó. Nossa, Fica olhando aqui. se você fizer, conta aí nos comentários o que você achou. Sovando um pouquinho. Quanto mais a gente sova, mais macio fica. E é todo um carinho, todo um trabalho carinhoso, né? Que você tem que ter a manusear um alimento. Tá calor, hein? Cê é louco. Aí eu vou dividir essa massa em duas, tá? A gente queria que fermentasse aqui, né? E também pra não Tô atrapalhando. dividindo. Você pode pesar pra fazer pesado. Vou dividir mais ou menos o que eu achei que estaria no meio, né? Aí eu peguei a primeira parte da massa e fui abrindo. Também não é difícil abrir essa massa, tá ok? Aí eu quis mostrar que dá pra dar uma abridinha com a mão. E você pode estar usando o rolo. Tem, né? O rolo, uma garrafa higienizada. Você tem o seu jeitinho aí, tá bom? Tá bom, tá bom então. Tudo higienizado, se você puder, depois de lavar e secar, passar álcool 70% é muito bom, tá ok? Aí eu tô abrindo a massa ao máximo que eu posso. Repara que não é uma massa difícil de abrir, tá bom? Uma massa muito boa de trabalhar mesmo. Muito maleável. Essa unha pintada assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha como ela solta. Pra cima. Não fica pregando nem Assim, nada. ó. Continuando, abrindo, abrindo, abrindo. Mas será que não pintou a cutícula dela? Ou Isso aí. cresceu Você já? abre o máximo que É que eu não você pinto a puder, cutícula, tá? né? Você? Olha que facilidade, gente. É uma das massas mais fáceis que eu já fiz. Muito fácil de trabalhar essa massa. Quando eu vi que já ficou numa espessura boa, eu resolvi colocar os recheios, tá? E aí você nota que eu não coloquei até a borda, eu deixei um espacinho sem recheio, vocês vão saber o porquê. Aí eu fui espalhando a calabresa, que pode ser o recheio que você quiser, pode ser frango, para fazer um pão recheado de frango com catupiry, Não, vai ser mais. pode ser queijo e presunto, orégano e tomate, para ser um Como pão vai de segurar isso aí? pizza. Vamos ver se ela enrolar. Agora que você vai ver. Com O catupiry. Bem gostosinho. Mas você pode pegar essa massa e abrir, enrolar como um pão mesmo e levar ao forno sem recheio, tá? Fica muito boa também. Coloquei a calabresa, em seguida eu tô colocando a cebola. Eu tô porcionando que eu preciso dividir para as duas massas. O tomate para não ficar aquela... Só para deixar Puxei, molhadinho, não ficar mamãe. aquela massa seca, mas não fica, tá, gente? Fica Se quietinho colocar só a calabresa e a cebola, fica maravilhoso também. Fica quietinho um pouquinho, por favor. Aí joguei um pouquinho de orégano por todo o Se você fizer isso, você recheio, vai ver. né? Aí eu coloquei um pouquinho do catupiry. O catupiry você tem que colocar bem no começo, de onde você vai enrolar, tá bom? E aí ele vai ter catupiry em todo o corte do pão.
Olha, assim é o suficiente, tá, gente? É o suficiente, tá ótimo de catupiry. Ficou maravilhoso. Catupiry, cheddar. Você tem que deixar essa lateral. E você vai fazer o que agora? Virar. Isso é para não cair o seu recheio para fora. Por exemplo, se fosse de queijo e presunto, o queijo tem uma mania de derreter, né? Mas assim não vai sair para fora. E aí, ó, você fecha essa pontinha, dá uma apertadinha e vem enrolando e dando uma ajeitadinha. Deixa eu pegar o chão, Vai não. enrolando e ajeitando e ajeitando. É uma massa muito boa, não rasga, não vai rasgar não, tá? Sendo manuseada. Ela não tá tão fina a ponto de rasgar, não. Aí aqui eu dou só umas beliscadinhas embaixo para dar uma juntada na massa. Mas lembrando que essa emenda sempre fica para baixo. Tá ok? Ficou bem bonitinho, né? Aí agora eu vou colocar em uma forma untada com óleo, tá? Unta uma forma com óleo. Coloca o seu pão. Vou pegar uma faca e fazer uns cortinhos nela. Isso dá um charme no pão. Fica bem bonitinho. Só que eu exagerei Aí na hora no de eu corte. assar, eu passo o ovo. E aí, Repetir o mesmo vou processo, fazer com a terminando outra de usar massa agora. a calabresa, Aí. É o mesmo processo, tá? Mesmo processo. Abrir a massa. o tomate. Eu vou Colocar repetir o o mesmo recheio. processo e vou colocar em outra forma pra vocês verem. Já Só que eu volto. já volto com ela pronta. E aí, terminando já o corte. Colocando essa também na forma. Essa forma, eu peguei uma forma de pão. Agora eu vou deixar crescer mais um pouco. Pão de forma. Mais uma hora e levar pra fermentar. E agora eu vou cobrir com o plástico e com o pano e deixar fermentar por mais 1 hora. Ou até aumentar de volume, dobrar de volume. Mas por 1 hora é o suficiente. Dependendo do tempo, até menos, tá? Aí eu forro com o plástico. E em seguida eu já venho cobrindo com o pano. Depois que ela fermentar, você vai ver a diferença. Mas aqui eu quero voltar e mostrar pra vocês que ela tá fermentando, né? Só que eu fiz uma abertura muito grande, tá? Então, na hora que assa, ele abre um pouquinho mais. Então, tem que se atentar a isso, fazer uma abertura um pouquinho menor, porque vai abrir bastante, tá bom? Então, vamos voltar a cobrir. Aí, já depois de um tempo, né? A massa já tá bem... Já cresceu o suficiente, tá bom? Aí tem uma gema batida, só gema, tá? Eu tirei a clara. E eu tô pincelando por cima dos pães, tá? Uma gema é o suficiente para 2 pães de um ovo grande, tá? Qualquer coisa você pode usar 2 gemas, mas para não descartar tanta gema, caso sobre, você pode pegar uma gema e acrescentar um pouquinho só de água. Aí mistura bem misturadinho e vai dar para os 2 pães, caso o seu ovo for pequeno. E aí eu tentando dividir, né, a gema para ficar proporcional nos 2 pães. Lembre-se de passar onde você quer que fica mais douradinho, tá? Mas lembrando também que ficar mais dourado ou menos dourado depende muito do gosto da pessoa. O importante é você perceber que o pão está assado. Aí agora eu vou levar pro forno 180 graus. Depois que saiu do forno, ficou uns 40 minutos. Olha como ficou o pão, gente. Coisinha linda. Aquilo que eu falei, tem corte que ficou muito grande. Demais. O corte foi muito profundo. Mas acontece, Estão tá? quentes. Aí eu quero mostrar pra vocês como ele ficou fofinho, gente. E eu vou cortar Só que ele tá muito quente. Eu acabei de tirar do forno. Pensa no pão quente, gente. Tentando arrumar um jeito de tirar Só que tá quente, eu tenho medo de pegar e ele se partir todo. Então a melhor maneira foi essa, quente, quente. Mas foi essa. Bem quentinho. Gente, pensando em pão que fez sucesso na minha casa.
Aí eu vou cortar um pedacinho que meu filho queria comer esse pão de Cortar um todo pedacinho jeito, do então eu pão, tive que que partir tá quente. bem macio. Gente, super Bem fofinho, tá? fofinho. E aí Super não mostra a quente. fumacinha, gente, mas tava saindo fumaça. Espera ele E esfriar eu um com maior pouquinho mais pra dificuldade pra poder segurar o pão. cortar. Só que a gravação Vou tinha que mostrar ser pra vocês feita como é porque que ele ele queria comer fica. quentinho. Recheadinho. Olha aí. Gente, Bem fofinho esse crocante, né, pão. Henrique? É o catupiry que deixou úmido. Ótimo pra você Sim. fazer pra sua família, pra vender. Tá? Lembrando que aí tem meia receita, ok? Só dobrar os ingredientes e fica de 4 pães, até 5, dependendo do tamanho. E aí mostrando pra vocês aquele resultadinho sucesso que a gente ama. Então vou pôr esse aqui ali pra tirar uma foto. E aí mostrando já o segundo pão também, que os dois finalizaram juntos. Gente, uma delícia, tá? Eu quero super agradecer a todos que ficaram até aqui comigo. E até o próximo vídeo. Um grande beijo da Lê.